não tinha essa autorização toda para fazer, não tinha recebido ainda as orientações sacerdotais para. Vem depois, então ele não tem essa autorização dele, não tem essa autonomia. E nem eles tinham essa autonomia toda, né? Eles tinham que estar dentro do regime da lei, não tinha essa autonomia toda. Então aí ele deu uma abusadinha, ele deu uma exagerada, Deus só não matou ele porque a intenção era de usá-lo, né? Mas que ele merecia um foguinho, merecia. Mas não morre, né? Você vê como a questão, o plano de Deus, a salvação de Deus, não é o homem, né? Não merecimento, não é o mérito humano. A coisa dessa aí de Arão foi muito grave. Induziu o povo à prática da idolatria. Né? E não só isso, né? Ele saiu ileso, porque com ele não teve nada, mas quantos Moisés matou naquele dia? Não sei se foi 2.000 ou foi 3.000, não lembro. Vocês lembram? Matou Moisés naquele dia, matou um monte. Deus tinha dito que ia acabar com todo mundo. Aí Moisés disse, não, senhor, não faz isso não. Tirou o povo de lá para trazer até aqui. Pá. Aí Deus autorizou, parece que foi 2 ou foi 3.000, só isso. E Arão ficou na dele lá. Ficou na dele. Então, mostrando de alguma forma que a soberania de Deus é que prevalece nesses aspectos. Então, idolatria. Sim. Com certeza. Sim, sim. De como Deus deveria ser. Isso é muito comum. O homem, e isso não só dos ímpios, mas de muitos que se dizem cristãos. De dizer assim, não, esse Deus aí que você está apresentando aí, esse Deus aí que é escrito. Modelar Deus a sua ideia, né? Na verdade, o pecado torna o homem necessitado de se voltar para Deus, de se remodelar a Deus. Aí o homem agora se torna um ser que quer fazer com que Deus se rebaixe a ele. Quer que Deus venha até ele, se molde a ele. Ah, sim, sim. Na justiça. É a referência da justiça. É a fonte da justiça. Com certeza. É isso aí. Quando você. Com certeza. Não posso. A pena capital é uma injustiça, é uma crueldade. Na preservação do valor da vida, da dignidade da vida. É interessante, Gustavo Zito citou isso aí, quando eu era menor na igreja que eu fazia parte, era ensinado que era errado a pena de morte. Sabe sobre que justificativa? É que dizia assim, que pena de morte, além de ser cruel e injusto, vai contra o evangelho, porque se eu defender a pena de morte, eu tiro todas as chances da salvação e do arrependimento para aquele indivíduo. Sério, é ensinado isso aí. E muitas pessoas acreditam nisso. Que pena de morte é você ir contra o evangelho, porque o evangelho, só que aí é o evangelho arminiano. Qual é a ideia do evangelho arminiano? Que a chance para o indivíduo tem que ser dado o tempo todo, a vida toda, ele tem que ver até a velhice. Até quando chegar lá no fim, quando não tem mais jeito, ele tem que ter a última oportunidade para. Ou seja, quando você defende a pena de morte, você está dificultando, criando impossibilidade da salvação para aquele indivíduo. Não deu a ele a oportunidade de arrependimento, de conversão.
É isso aí. Isso, também, também. Mas aí já entra esses conflitos éticos, né? Aí o cara vai ficar. Só que aí a premissa está errada, né? O problema é que a premissa está errada, porque o Evangelho não diz isso. O Evangelho não depende disso. O Evangelho não exclui a pena de morte para ser uma oportunidade de arrependimento aos pecadores. Sabe como é que eu respondo isso aí? Eu respondo com a Bíblia com muita facilidade. O ladrão da cruz, junto com Jesus Cristo, foi alcançado pela graça no tocar do bom e se converteu e morreu, pegou descendo, não, pegou subindo. O outro pegou descendo, o outro já pegou descendo já na ribanceira. O outro pegou carona com Jesus e pegou subindo. Aí, mas o ponto é, Jesus reconheceu, ele mesmo reconheceu a punição justa humana por seus atos, mas reconheceu a necessidade de redenção diante daquele que poderia redimi-lo ali. Ó. Então, o perdão, Jesus não disse assim, para tudo aí que o rapaz se arrependeu aqui, desce ele da cruz aqui. Nem Jesus desceu. Então, a pena para aquele homem, ou seja, ele se arrependeu, foi salvo. Mas a pena de morte para os pecados, os atos, os crimes que ele havia cometido, continuam sendo justos, merecedores e aplicados. Então, ele recebeu a justa punição de seus crimes, mas foi alcançado pela graça de Deus e morreu salvo. Ainda, ainda tem isso, né? O arrependimento de consciência pesada apenas de se livrar do. Aí, já pensou se houvesse alguma lei dizendo assim, se o indivíduo se arrepender, a fé cristã, a lei dos crentes, como eles gostam de dizer, a pena está suspensa. Menino, não ia ficar ninguém na cadeia. Já não fica, você chega, fulano agora está com Bíblia, te matou, fulano agora é crente, estava com a Bíblia lá. Aí quando é solto, volta por mesmo caminho dos crimes. Mas muitos usam a igreja, até a facilitação que agora está mais duro, né? Acredito, né, Gustavo? Até o acesso que os pastores tinham antes, que os evangelistas tinham antes, as prisões, até alguns viam isso como até uma forma de possibilidade de escape, né? Ou de contato com o mundo externo. Então, assim, é óbvio. O ponto é que uma coisa não está relacionada à outra. A pregação do evangelho não está relacionada à pena capital necessariamente, no que diz respeito aos crimes cometidos pelo indivíduo. Não. Não pode ter pena capital para que todo mundo tenha a vida toda a oportunidade de se arrepender até o fim. Que conversa é essa? Primeiro, se. Aí você, pastor, mas como é que os presos vão ser evangelizados? Sim, se os presos não estão sendo evangelizados, porque existe uma negligência na igreja. O problema é que nós não estamos fazendo o nosso trabalho como deveríamos. Né? Atuar como pregadores do evangelho em toda e qualquer circunstância. Ainda tem aqueles que ainda usam, ainda tem a interpretação equivocada de dizer que os presos lá na prisão são os presos de Mateus 25, Mateus 24, se fores lá, né, estava preso, fosse me visitar. Não são esses criminosos, não. São esses, não. Não, são os pregadores do evangelho, são os presos por causa da justiça, do que Jesus falou no Sermão do Monte. São os que são presos e criminalizados pela justiça humana porque pregam o evangelho, porque se identificam com Cristo. Como ele diz, por minha causa serão presos, por minha causa serão levados aos tribunais. Ele está falando desses presos. São os presos por causa de Cristo. Não são os presos porque cometeram um crime, não. Esses aí devem ser visitados para serem evangelizados. Aí sim. Para você demonstrar compaixão e amor humano, sim. Para falar de Cristo, sim. Mas para visitar ele como sendo representante de Cristo, que você está visitando ele, Cristo vai lhe recompensar porque você visitou Jesus na prisão. Jesus não é esse bandido aí, não. É representado desse bandido aí, não. Jesus está falando dos seus discípulos. Dos seus discípulos. Então, sim, minha irmã, só pediu a palavra? Sim.
É uma outra confusão, né? O papel da polícia não é redimir. É esse que é o problema. Esse é o papel da igreja, apresentar o caminho de redenção. É o papel da sociedade organizada. Não é o da polícia. Senão o papel, como nós vimos no texto aqui, o papel do magistrado é punir o mal e defender o bom cidadão. Isso é o papel. Esse negócio de, é papel da polícia ressocializar. Não, isso não é papel da polícia. Isso é papel de outra instituição da sociedade, não é do papel da polícia. Isso é o papel do magistrado. Não é. Confundindo os papéis e as coisas. Aí querem transformar a polícia em um agente de transformação social do bandido. E quem é que pune o bandido? Quem é que prende o bandido? Aí eu transformo o policial em um criminoso porque ele está cumprindo o verdadeiro papel dele de punir, prender e aplicar a justiça. Tá errado. E quem deveria fazer o papel de ressocialização, de resgate do indivíduo, não faz. A sociedade é organizada, é a igreja, são as instituições. São eles. Não é a polícia, esse não é o papel do magistrado, esse não é o papel da polícia. Estão confundindo as coisas. Querem transformar a polícia em agente de ressocialização de bandido. Não. E nem a cadeia tem esse objetivo. É para punir. É para penalizar. Não é nessa instância que isso atua. Isso significa que não devemos pensar na recuperação dos inimigos. Não estou dizendo isso. Existem as instâncias dentro da sociedade. Existem os papéis que Deus deu para cada um. Esse certamente não é o papel da polícia. Essa é a confusão que tem feito. Aí querem fazer com que a polícia substitua um fuzil por um buquê de flores. Não dá. Isso não é o papel. E nem a forma de proteger a vida, de preservar a vida e de praticar a justiça. Isso aí é caos. Isso é anarquia, caos. Sim. Ele vai ter a consciência de que se ele deve ao Estado, se ele deve à sociedade, ele vai procurar ressarcir de alguma forma. Esse é o verdadeiro convertido. Ele vai entender que se ele deve alguma coisa ao Estado, se ele deve alguma coisa à sociedade, se ele lesou, se ele defraudou a sociedade, o Estado, o bem público, ele vai se submeter, como um verdadeiro convertido, ele vai se submeter, sim, à restituição daquilo que está dentro das suas possibilidades, estabelecido pela lei, ele vai se submeter, com certeza. Isso é uma verdadeira conversão. Né? São as consequências dos atos dos indivíduos quando atingem não só a ele, a Deus e as pessoas. Né? Então, vamos lá. Alguém pediu a palavra mais sobre isso aí? Então, vamos lá. Então, a gente já vê essa questão da idolatria, de como isso é aplicado. Vejam lá. Não tê-lo, ou seja, não ter Deus, e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Então, eu cometo o pecado, eu transgrido o primeiro mandamento, quando eu não tenho Deus como meu Deus pessoal, não reconheço como meu Deus pessoal, certo? E não confesso como o único e verdadeiro Deus. Aqui, o princípio é não só praticar a idolatria, não só praticar a mas não confessar já me coloca, não reconhecer a Deus já me coloca nessa condição de transgressor do seu. Eu posso nunca ter professado que eu sou um ateu, eu sou um idólatra, posso não ter religião nenhuma, mas não confessar, não conhecer a Deus e não reconhecê-lo como Deus pessoal, já me coloca como transgressor do primeiro mandamento. Eu não preciso praticar uma falsa religiosidade. Basta não praticar a verdadeira religiosidade. Basta não reconhecer a Deus, isso já é suficiente para me colocar como... Ou seja, o homem já nasce nessa condição natural, de rebelde contra o Senhor. O agnóstico é um tipo de ateu, né? Porque o agnóstico é aquele que não acredita em nada. O cético, perdão, é o cético. O agnóstico já está no campo mais de uma crença mais mística. Mas é uma divindade que não é pessoal. É por aí. É gnosticismo mesmo. Sim. Porque
inclusive se cria um grupo herético de gnósticos dentro do próprio cristianismo, né? Vai surgindo ali no período apostólico um grupo de gnósticos dentro do cristianismo dizendo que eles tinham era um tipo de experiência pentecostal. Assim, eles tinham uma experiência com a gnose, com um conhecimento elevado de Cristo, sem precisar da Escritura, sem precisar dos apóstolos, sem precisar de evangelho. Então era uma experiência mística, pessoal dele, sobrenatural dele com Cristo. E Paulo vai falar sobre isso. Esses indivíduos que... mais João, né? Porque João vai falar de alguns indivíduos que estão crendo em um Cristo fantasmagórico, de que não ressuscitou em corpo, de que não tinha corpo físico, de que era uma entidade que tomou o corpo do Jesus, né? E que depois saiu deste corpo e aí passou a viver como uma entidade espiritual que se revelava aos gnósticos, aos que eram escolhidos para ter uma experiência elevada. Então, sim, tem a ver com essa ideia mas aqui o ponto é de não reconhecer Deus, não ter uma relação pessoal com Ele, ou seja, né, não reconhecer como um Deus pessoal, e não confessá-lo, né, não crer nele, como a Escritura ensina. Vejam aí, vamos ver aqui o texto que nos ajuda a compreender isso, né? Então, é diferente do cético, né? Do indivíduo do que não acredita em nada. Né? O cético não acredita em nenhuma entidade sobrenatural. Né? Não acredita na existência de nenhuma entidade sobrenatural. Então, ele não crê não é só no Deus cristão, ele não crê em religiosidade nenhuma. Não acredita que ele acredita que religiosidade é uma invenção humana. É um indivíduo mais materialista, que acredita, né, matéria, no observável, no tocável. Né? Vamos lá. Salmo 81, versículo 11, e Salmo 73, versículo 27. Salmo 81, 11 e Salmo 81. A ideia aqui que é um pecado cometido pelo povo de Deus, nesse caso aqui específico, né? Como o crente pode cometer esse tipo de pecado. Então, assim, o meu povo não me quis. A ideia é não querer Deus, não se torna. O meu povo não me aceitou como seu Deus exclusivo e verdadeiro. Essa ideia. Que no comportamento de praticar idolatria, estava dizendo assim, nós não queremos Deus. Por isso que a fala de Josué é muito interessante. Eu não sei vocês, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. A ideia aí é dizendo assim, não, nós reconhecemos Deus como o único e verdadeiro Deus e como nosso Deus pessoal. Então, assim, por mais que Deus tenha se revelado em Israel, assim, mas Israel não me quis conhecer, não me quis ter como seu Deus pessoal, não me reconheceu como o único e verdadeiro Deus por causa da idolatria que praticou, né? Não reconheceu a exclusividade de Deus, não quis ter voluntariamente uma relação e uma intimidade com Deus. Né? É por isso que isso só é possível pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus mesmo. Aquele povo que Deus se revelou no meio deles, eles não reconheceram a Deus e não quiseram o Senhor voluntariamente. Daí o Senhor dizer que ele precisa mudar o coração desse povo. É uma necessidade de regeneração, ó. De que ele precisa tirar o coração duro para que eles tenham um coração sensível a Deus. Ó, essa é a ideia. A pedra, carne em lugar de pedra, é o fato de que o homem naturalmente é insensível para Deus. Ele não conhece e não reconhece como deveria. Então aí ele está exatamente mostrando que este pecado Israel cometeu também. Mesmo Deus se revelando no meio deles. Que aí a gente fica dizendo assim, rapaz, como é que pode? Deus manifestou tanto poder no meio de Israel, Deus fez tanto milagre. Você imagina o povo saindo não, você imagina o povo no Egito ainda. Né?
vendo o poder de Deus, o livramento de Deus, né? A proteção do Senhor, o sustento do Senhor, a ira de Deus contra Faraó, o poder de Deus se manifestando de uma forma extraordinária, o grande livramento, né, com a morte dos primogênitos, a passagem do anjo da morte e livrando o povo, vendo que em determinado momento a maioria das pragas não atingia o povo de Deus, não atingiu, o povo ficou totalmente protegido. E por fim, aquela grande proteção e o grande livramento, a passagem do Mar Vermelho, o cuidado de Deus em toda a caminhada. Aí você diz assim: rapaz, que povo duro é esse, com tanta manifestação de Deus e o povo ainda se rebelava contra o Senhor. Aí a gente não é diferente. Aí não é diferente de maneira nenhuma. Nosso coração é tão inclinado a essa dureza e insensibilidade para ver Deus e reconhecê-lo e ter relacionamento com Ele, tanto quanto o povo de Israel. Ah, pastor, mas a gente não vê os milagres como eles viam. Você não tem um texto dizendo cada milagre que Deus faz em sua vida, né? Exatamente. Você não tem um texto dizendo assim: olha, aquele livramento ali foi a mão de Deus, foi um anjo lhe carregando. Não diz isso. Aquilo ali foi um grande livramento. Aquilo foi a providência. Foi Deus que moveu o coração daquele homem mau para resolver aquela causa que você tanto esperava e foi resolvido. Que foi a seu favor, que teve a compaixão de você, tão duro que era, mas Deus, você não viu. Não tem um texto dizendo, só porque Israel está registrando todos os milagres que Deus fez, e com você nenhum está registrado. Então, não é. E aí a Bíblia diz isso. Como o Senhor está conosco, como o Senhor nos livra, os exemplos de como Ele nos dá livramento, de como Ele manifesta o seu poder, quer seja extraordinário ou ordinariamente. Então, não, e a gente continua insensível e não reconhece Deus como deveria, não confessa como deveria, confessa de boca para fora, mas não confessa com uma crença real, absoluta, plena. Porque nosso coração é duro, nós somos inclinados à incredulidade. Sim, e a graça de Deus precisa continuamente quebrar nosso coração. Então, não reconhecer Deus, não confessá-lo, não desejá-lo em uma relação pessoal, é a transgressão do primeiro mandamento. Certo? Como isso é claro na nossa maneira de lidar com o culto, por exemplo. A gente às vezes olha para o culto como algo meramente mecânico, religioso, rotineiro, não entende a presença santa de Deus no nosso meio, recebendo a glória, manifestando a sua glória através da sua palavra, da ação do seu Espírito Santo. Que a Bíblia diz que Ele está fazendo isso, mas nós duvidamos. Então, não confessar, não crer, não buscar esse relacionamento com Deus é quebrar o primeiro mandamento. Vejam aí Salmo 73, versículo 27. Não, Salmo 73, versículo 27. Aqui Asaf descrevendo a sua experiência de como ele, em um determinado momento, se afastou de Deus no sentido de comunhão e de relacionamento, porque questionou a Deus e questionou a sua providência. É tão interessante porque a fala dele é contra ele mesmo. Porque parece que ele está falando de terceiros, né? Assim, Senhor, maldito todo aquele que se afasta de ti, que se esquece de ti. Mas ele diz que no início do Salmo, ele diz que ele foi esse indivíduo que estava se esquecendo de quem Deus era, de que que estava resvalando, quase caindo na cova, quase fazendo naufragar a sua fé, porque começou a questionar Deus, a duvidar do caráter de Deus, a duvidar da santidade de Deus. E aí ele se arrepende de questionar a Deus, de murmurar e questionar a santidade de Deus. E aí ele vai dizer assim: eu agora não tenho outro bem além do Senhor. E eu entendo que maldito não é aquele que sofre
com o Senhor. Maldito não é aquele que passa pela pobreza com o Senhor. Maldito não é aquele que passa problemas com o Senhor. Maldito não é aquele que sente dores, não é aquele que sofre com o Senhor. Maldito é aquele que se afasta do Senhor porque não quer passar por estas coisas. Olha aí, o ponto é esse. Malditos que se afastam de ti e os que se esquecem quem tu és. A ideia é que ele estava se esquecendo de quem é Deus, de que Deus é um Deus fiel, santo, justo, que não abandona. Que ele está dizendo assim: Senhor, tu está abençoando o ímpio e amaldiçoando o justo. O Senhor está recompensando os ímpios e amaldiçoando os teus filhos. Ele diz, a ponto de eu chegar à conclusão do seguinte: não vale a pena ser honesto, ser santo, não vale a pena lavar a mão na inocência, não vale a pena buscar piedade. Ele diz isso no Salmo 73. Eu cheguei à conclusão de que não vale a pena buscar santidade. Porque quanto mais eu busco santidade, mais problema eu enfrento, mais dificuldade eu enfrento, mais sofrimento eu enfrento. Aí ele diz que quando ele percebeu o que de fato sustenta os ímpios e o que sustenta os crentes, que a diferença é que os crentes estão sustentados por Deus e que aí está a sua verdadeira riqueza. Ele vai dizer assim: malditos são os que se afastam de ti e se esquecem quem tu és. Então ele estava caminhando, ele estava resvalando o pé, se voltando para a maldição, questionando Deus, se afastando de Deus, dizendo: rapaz, eu vou para a igreja, eu faço as coisas tudo direitinho, eu obedeço ao Senhor, eu procuro ter uma vida piedosa, mas tudo para mim é difícil. Tudo para mim é difícil. Eu olho para aqueles ímpios ali, que não vai para a igreja, não faz nada, blasfema de Deus, até um cão faz pacto. Olha aí, abençoado, vida próspera, carrão do ano, casa boa, acho que nem briga com a mulher. Só que aí Asaf diz que é engano seu, porque o ímpio está aparentemente seguro, porque ele está enganado com uma falsa segurança psicológica, filosófica, da sua própria razão, mas sua condição real, diz ele está em cima de um terreno escorregadio. Não há sustentação diante dos seus pés, porque ele não está firmado em Deus, na sua fé e no seu temor ao Senhor. Então toda a sua vida é sustentada em algo falso, frágil. Então ele diz: quando eu perceber isso, que eu é que verdadeiramente estou seguro, aí eu entendi que malditos são os que se afastam de Deus e se esquecem de Deus. Porque não tem um bem maior do que Deus. Não tem quem eu tenha mais prazer, não tem nada que me dê mais prazer do que Deus. Pode ler o Salmo 73, todinho ele fala isso. Ele chegou à conclusão. Mas, qual foi o pecado? Ele começou a cometer o pecado da transgressão do primeiro mandamento. Ou seja, de se afastar de Deus, de não querer ter comunhão com Deus, de duvidar de Deus em seu coração, de estar acanhado quanto à sua fé, de começar a questionar, de professar já de uma maneira questionável a sua fé, dizendo assim: então eu acreditava, mas agora eu já tenho minhas dúvidas sobre a bondade de Deus, porque ele não está parecendo bom para mim, porque minha vida está uma tragédia, e onde está Deus na minha vida? É isso que ele está perguntando no início do Salmo. Depois ele diz: eu era um bruto, um irracional diante de ti. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que ele era como os animais que não têm consciência, que não têm a imagem de Deus, que não têm consciência, não têm autoconsciência e não têm consciência do outro. Então ele diz: eu estava como um animal que não conseguia enxergar Deus diante de mim, Deus em mim e Deus através de mim. Então eu me via só. Então era bruto, irracional, não conseguia ver a minha própria realidade. Estava cego para o próprio Deus, cego para mim mesmo. Então essa ideia de como eu posso cometer este pecado, de não ter esta relação correta com Deus, quando eu questiono em meu coração quem Ele realmente é, e quando eu não busco de fato e de verdade esta relação com Deus a partir do que a palavra de Deus diz. Como diz o pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim: o desafio da fé
é continuar crendo quando eu não vejo nada, não sinto nada, não recebo nada. Aparentemente, né? Quando eu não vejo, não sinto e aparentemente não estou recebendo nada. Aparentemente. É aí, é aí que a fé se mostra verdadeira. Quando ela se firma na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nas afirmações de que Deus diz: você pode não estar me vendo, mas eu estou com você. Você pode não sentir nada, mas eu estou conduzindo sua vida. Você pode não ver as coisas chegando, mas eu sou o teu provedor e o teu cuidador todo o tempo. Isso é a fé bíblica. Eu não preciso sentir a presença de Deus, mas eu tenho que crer, confessar e descansar na certeza de que Ele está presente na minha vida, que Ele está conduzindo a minha vida. Não existe um momento que Ele se afasta de mim. Então, é isso que a Bíblia diz. Então, a fé, ela oscila quando eu não alimento-a nas Escrituras sobre o que Deus diz. Aí eu ponto. Então, aí eu começo a duvidar, quando eu começo a tirar o olho de Deus e da Escritura, e começo a olhar para as circunstâncias para mim mesmo, aí eu me perco nas referências sobre Deus. Aí eu começo, foi o problema de Asaf. Começou a querer ver Deus no que ele achava que Deus deveria estar. Na prosperidade, na bonança, na vida boa, na saúde. Deus não está na doença. Quando alguém diz assim, rapaz, uma pessoa me diz assim, pastor, o senhor acha que Deus quer sofrimento para a minha vida? Eu disse, eu não acho não, eu tenho é certeza. Porque Jesus disse que os que seguem a Ele, primeiro carregam uma cruz de sacrifício pessoal, de renúncia pessoal. No sentido de que seguir a Cristo é estar exposto a toda forma de perseguição e dificuldade. Ele disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. A fé em si é chamativa para as aflições, as agrúrias da vida, para as perseguições da vida, para os ataques da vida. Então, sim, Agora, que tipo de sofrimento Deus tem para a sua vida? Aí eu não sei. Mas que ser crente é ser chamado para estar diante do fogo das provações? É sim. Hã? Não entendi, Júnior. Sim, sim. É porque faz parte. O Tiago vai dizer assim que o fogo é como um instrumento do próprio Cristo para moldar o crente, para tratar a fé, para modelar a fé dele. Ele precisa necessariamente das aflições da vida para que sua fé seja testada e aprovada. Então, que tipo de sofrimento e dificuldade é? Cada um tem sua experiência na sua caminhada. Mas não existe um cristão que não passe por algum. Aí ele já está no céu. Porque não existe nenhuma situação que não possa atingi-lo nessa vida. Então ele não tem uma redoma protegendo ele que nenhuma situação vai atingir ele. Ou ele não nasceu ainda, ele já está no céu. Mas se nasceu, se botou os pezinhos nessa terra, aí ele já é alvo das aflições, já é. E como crente, Paulo ainda deu um adicional, Paulo ainda deu um a mais. Ele disse: o crente, a fé do crente, naturalmente já atrai sofrimento e dificuldade. E Paulo ainda deu um adicional. Ele disse assim: e os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Então, assim, normalmente a fé cristã já atrai aflição. Mas quanto mais piedoso, quanto mais perto de Cristo, quanto mais parecido com Jesus você fica, mais ojeriza, mais repulsa o mundo tem de você. Está entendendo o que aqui ele está dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Quando você cresce em santidade e piedade,
você cresce na rejeição do mundo por você. E sem dizer das aflições naturais da vida, que certamente vão fazer de você um alvo muito maior para testar o seu crescimento e sua piedade em Cristo. É, com certeza. Calvino dizia uma coisa interessante, dizia assim que quanto mais parecido com o ouro vai ficando o crente, que é com Cristo, mais pelo fogo ele precisa passar para purificar, para chegar ao quilate máximo. Então veja que. Então aí a pessoa diz assim: Deus quer sofrimento para a minha vida? Quer sim. E como quer? Mas como é que Deus pode querer sofrimento para a minha vida? Como é que Deus é esse que quer sofrimento para a minha vida? Aí eu disse: o mesmo Deus que quis sofrimento para a vida do filho dele, para poder salvá-lo. Deus disse Isaías foi que bem descreveu, Isaías disse assim: ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar por nós. É pesada essa fala de Isaías. 53. Ao Senhor agradou moê-lo. Foi Deus que colocou o filho para a moedura. Ao Senhor agradou moê-lo e o colocá-lo para ser enfermado, ou seja, ser atingido pelas dores, pelo sofrimento, pela perseguição da vida, pela morte, por nossa causa. Foi do agrado, foi da vontade de Deus que ele sofresse assim. Então, como é que você vai dizer que, vamos do maior para o menor, o Filho de Deus, santo, justo e perfeito, Deus tinha sofrimento para ele em seu plano. Aí não tem para você, que é mais bonitinho, que você que é melhor que Jesus. Eu não mereço sofrimento, porque você, na fila do pão, é nada. Comparado a Jesus, não somos nada. Se Deus quis sofrimento para Jesus, por que não quer para a gente? Por quê? O que isso fere, o que isso questiona o caráter de Deus? Em nada. Então, meus irmãos, para a gente finalizar, só mais um ponto aqui, para a gente ir embora. Então, que nós transgredimos o mandamento quando não queremos a Deus, não desejamos a Deus, não confessamos a Deus, como nosso Deus, não queremos ter uma relação pessoal com Deus. E a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a Ele exigida neste mandamento. Ou seja, negligenciar as nossas responsabilidades no trato com Deus, intrínsecos a este mandamento. Ou seja, de conhecer e reconhecer Deus como único, de buscar como Deus pessoal, de confessá-lo e viver como quem confessa e crê nele, negligenciar qualquer responsabilidade ligada a isso, ligado a buscar a Deus e a confessar e viver para Deus, é transgressão do primeiro mandamento. Vejam aí Isaías 43, versículo 22 e 23, e Malaquias 1, de 6 a 8, para a gente finalizar. Isaías 43, 22 e 23. Muito bem. Ainda nessa mesma temática aí, Malaquias 1, de 6 a 8. Quem achou ler?
Até o 8 só, mas tudo bem. Foi bom. Foi bom. O esquecimento, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele exigida neste mandamento. Nós vimos que o mandamento exige culto, obediência, serviço a Deus, adoração. Esses dois textos são muito interessantes. Eles estão falando especificamente do contexto de culto. Mas o contexto de culto em momentos difíceis para o povo de Deus. Malaquias, por exemplo, é um profeta pós-exílio. Ele está falando do momento que o povo está se recuperando, retornando para a terra está devastada, o que produz está pouco, os animais não são de qualidade, os frutos, as verduras não são de qualidade. O que estava acontecendo? O povo estava dando prioridade aos alimentos e às coisas para vender e para consumir, e estava levando para o templo o refúgio. Pegavam, a terra está passando fome, está passando dificuldade. Então eles estão pegando, por exemplo, um cordeiro bom, de qualidade, ou para vender ou para consumir. Aí pegava o animal coxo ou cego, dizia, vamos levar para o templo, Deus sabe que a gente está passando dificuldade, esse é um momento difícil, então. Aí ele disse, onde está a minha honra? Eu sou pai e senhor, onde está a minha primazia? Onde está o respeito a mim? A circunstância, ele está dizendo assim, as circunstâncias que Deus colocou eram um teste, a pobreza, a dificuldade, Deus não abria concessão para eles levarem o animal coxo. Mas eles estavam fazendo isso porque estavam priorizando o melhor para vender, para negociar e para se alimentar, dizendo assim, a gente é diferente, irmão. Não é assim que a gente faz com o tempo, com o dinheiro, com os recursos, com dons, com o dízimo. Não é assim que a gente faz? Com a nossa vida, com o nosso tempo. A gente não organiza tudo na nossa vida, se sobrar tempo, aí eu tenho um ânimo para vir para a igreja, eu tenho um ânimo para vir para o púlpito, eu tenho um ânimo para ler a Bíblia, eu tenho um ânimo para orar, eu vou pensar assim, orar, refugo, resto. A gente é muito diferente desse povo. Deus não tem a primazia que deveria ter na nossa vida. Não importa se ele deu pobreza, deu dificuldade para a gente. Deus é primeiro lugar. É isso que ele está dizendo. Primeiro lugar. Vocês não me honram. Deveriam me honrar. Esse é o ponto. Senão, mas Deus entende que as coisas estão difíceis na minha vida. Sim, entende que as coisas estão difíceis na sua vida. Mas ele não abre concessão no que diz respeito às exigências que ele faz claramente na sua escritura sobre o que ele entende ser o melhor para ele, primazia para ele. Deus não é aquele que se contenta com o nosso refúgio, o nosso resto. Ele é primazia, ele é primeiro lugar em nossa vida. Esse é o ponto. Então, negligenciar, omitir ou ser relaxado nas coisas que o mandamento exige fazermos em relação a Deus, não só culto, mas nosso testemunho, toda a área, toda a nossa responsabilidade, é transgressão do primeiro mandamento, de colocar não Deus como o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Dificuldades todos nós enfrentamos. Um dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, se eu sou obrigado a trabalhar no domingo, por exemplo, o que eu faço? Digamos que eu tenho vontade de guardar o dia do Senhor como deveria, mas se eu sou obrigado a trabalhar, o que é que eu faço? Eu disse, você fica mesmo triste por ter que trabalhar domingo? Fico. Você realmente queria se livrar desse incômodo, desse tropeço que impede você estar no dia do Senhor? Eu disse, queria sim. Pois, primeiro fala com Deus isso. Diz de verdade, ó Senhor, quanta tristeza ter que todo domingo sair, não poder ir para a casa do Senhor. Quão angustiado eu fico, quão triste eu fico, Senhor. Como eu fico como os judeus lá na Babilônia com saudade de Jerusalém. Como eu fico com saudade. Se é verdade, fale. Diga, Deus me ajuda, ou muda a minha maneira no trabalho, ou muda esse trabalho para mim, ou muda a escala, ou me muda de trabalho, me dá outra visão de trabalho, me dá outra forma de trabalho. Se você realmente é incomodado, coloque o seu incômodo diante de Deus. Eu quero ver. Eu duvido que Deus não vá providenciar um meio de acalmar o seu coração, de você realmente cumprir o dia do Senhor como deveria. Mas nós não nos incomodamos nada.
nós vimos essa força da lei, essa força do trabalho, até como uma justificativa. Como eu já disse aqui várias vezes, o problema é que nós não acreditamos que Deus exija isso de nós. Nós não acreditamos. Se acreditássemos, nos incomodaríamos, pelo menos. Colocaremos diante de Deus e pediríamos a Deus que nos ajudasse a remover os obstáculos, a nos dar condições realmente de guardar o dia dele. É porque a gente não acredita nisso. E acha que Deus está satisfeito em ver que são as circunstâncias que acabam impedindo a gente. Não é a gente que queria. Esse momento da pandemia a gente viu que não é bem assim. Muita gente era doido por uma oportunidade de dizer adeus, ó igreja, tchau, chamé. Enquanto não passar essa pandemia, não boto meus pés na igreja. Deus me livre. Eu amo a minha vida. Tem um monte de gente pensando assim. A gente cai nisso. Por quê? Porque a gente não acha que isso faz parte de uma obrigação e de uma exigência de Deus para nós. A gente não se incomoda. E Deus bota os obstáculos, as dificuldades, meu irmão, as circunstâncias, para que a gente se incomode, no mínimo, se incomode e diz, meu Deus, eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim. Eu sei que essa não é a primazia. Eu sei que isso não é te servir como o Senhor quer. Me ajuda. Remove esse obstáculo, me dá uma outra forma. Me dá outra maneira de fazer isso, me dá paz, remove os obstáculos. Não. A gente faz igual a João Pessoa. No caminho tinha uma pedra no caminho, e a pedra continuou no caminho. Só descrever a pedra não quer dizer nada. Tem uma pedra no caminho. Você faz o que com ela? Então, que Deus nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça. Oração silenciosa. Encerramos o trabalho dessa manhã. Que Deus nos abençoe.